Leitor, leitora, bom dia. A Agatha Christie é conhecida principalmente pelo Hercule Poirot, é o detetive belga dela, o mais famoso, e a Miss Marple, que é aquela senhorinha que vive num pequeno vilarejo e descobre os crimes simplesmente analisando a vida das pessoas e comparando as novas pessoas que ela conhece com os moradores do seu vilarejo. Nesse livro aqui, que eu terminei de ler, O Adversário Secreto, a estrutura é um pouquinho diferente. Aqui nós temos um casal de jovens, nesse primeiro livro eles são jovens, Tommy e Tuppence, que são investigadores particulares. E eles são contratados normalmente para resolver um problema, e aí a história é meio 007, né? Ela começa a acontecer e vai se desenrolando. Esse é o primeiro livro da Rainha do Crime que essa dupla aparece e foi o segundo livro que a Agatha Christie escreveu. E essa edição que eu tenho aqui, que é uma edição da Folha de São Paulo, foi vendida em bancas de jornais, de uma coleção que tinha 24 livros, ela tem um prefácio bastante interessante. Então vamos falar um pouquinho dele aqui para vocês. Tommy e Tuppence, uma introdução. Tommy, meu velho, Tuppence, minha velha amiga. Essa troca de cumprimentos do romance O Adversário Secreto, escrito em 1922, introduz aos leitores da Agatha Christie a dupla de detetives Tommy e Tuppence Beresford. A conversa alegre e despreocupada dá o tom não apenas do livro, mas também dos futuros romances e contos da série. Ainda que aqui a palavra série seja um tanto enganosa, pois ao contrário de Hercule Poirot e Miss Marple e seus extensos catálogos de caso, há somente 5 títulos com Tommy e Tuppence, publicados de maneira esparsa ao longo de toda a carreira literária de Christie. 2 títulos em sua primeira década de escritora, 2 na última e 1 na fase intermediária. O Adversário Secreto foi o segundo romance publicado por Christie, ao passo que o último romance que ela escreveu, Portal do Destino, 1973, também é protagonizado por Tommy e Tuppence. Entre um e outro há a coleção de contos Sócios no Crime, 1929, e a história de espionagem M ou N, 1941, seguido por um enorme ato antes do sinistro Um Pressentimento Funesto, de 1968. Duplas de detetives formadas por marido e mulher são relativamente raras na ficção. Dashiell Hammett criou Nick e Nora. Charles, em A Ceia dos Acusados, O Homem Magro, 1934, única aventura do casal em livro, apesar de meia dúzia de filmes que foram representados nas telas de cinema por William Powell e Myrna Loy Penn, e Jerry North, personagens criados por Richard e Frances Lockridge, que eram um casal na vida real. Investigaram crimes em 26 romances. E, embora muitos outros personagens sejam casados, o inspetor French, Gideon Fell, o inspetor Allen e suas esposas não são suas parceiras, não são seus parceiros ativos de investigação. Mas Tommy e Tuppence são únicos porque se conhecem, se casam e se tornam pais e avós ao longo dos 50 anos solucionando crimes. Ao contrário de outros detetives ficcionais de Christie, Tommy e Tuppence Beresford vão gradualmente envelhecendo ao longo da série de livros, embora seja preciso admitir que, do ponto de vista matemático, essa cronologia não resiste a um exame mais minucioso. Quando os dois se conhecem em Um Adversário Secreto, ambos são civis desmobilizados da Primeira Guerra Mundial. Em Sócios no Crime, estão casados e são donos de uma agência de detetive. Ao final do livro, Tuppence anuncia sua gravidez.
Em M ou N, seus filhos estão envolvidos na Segunda Guerra Mundial e Mr. e Mrs. Beresford contribuem com um esforço de guerra caçando espiões. Em um pressentimento funesto, já avós investigam um misterioso desaparecimento num asilo. Em sua derradeira aventura, Portal do Destino, o casal descobre a história secreta de sua nova casa. Em muitos sentidos, Tuppence serviu de modelo para algumas das protagonistas femininas de Christie que ela criou ao longo de sua carreira. Annie, de O Homem do Terno Marrom, 1924, Lady Ellen, em O Segredo de Chimneys, O Mistério dos Sete Relógios, Emily Trefusis em O Mistério de Sitaford, Lady Frances Derwent em Por que Não Pediram a Evas e Victoria Jones em Aventura em Bagdá. Todas essas heroínas exibem características semelhantes à de Tuppence: curiosidade infatigável, coragem e perspicácia, lealdade inquestionável e senso de humor. Contudo, Tuppence é a única porque também se torna esposa e mais tarde mãe e avó. Ao contrário de muitas personagens femininas que fazem às vezes de meras ajudantes ou assistentes, Tuppence é uma parceira que atua em pé de igualdade com Tommy e não se limita ao papel de mulher indefesa à espera de que o homem, mais corajoso e mais inteligente que ela, a salve das garras de uma diabólica mente criminosa. Já no início de O Adversário Secreto, é Tuppence quem toma a iniciativa de rascunhar um anúncio de jornal e é dela a súbita inspiração de acrescentar o intrigante adendo: nenhuma proposta sensata será recusada. Sua presença de espírito leva a dupla à misteriosa entrevista inicial, e seu subsequente disfarce como criada doméstica é um significativo teste para os nervos. Do começo ao fim de O Adversário Secreto, Tuppence se arrisca tanto quanto Tommy se expõe à mesma dose de perigos que o protagonista masculino. No capítulo 1 de O Adversário Secreto, Tuppence é descrita como uma jovem que não tinha a pretensão de ser uma beldade, mas havia personalidade e charme nos traços pueris de seu rosto pequenino, com seu queixo resoluto e olhos grandes, cinzentos, enevoados e bem separados um do outro, sobre sobrancelhas retas e magras. Já o rosto de Tommy era de uma feiura agradável, indefinível, ainda que sem sombra de dúvida tivesse as feições de um cavalheiro e um esportista. De maneira mais surpreendente, Tommy tem uma cabeleira ruiva primorosamente alisada para trás. Com essas descrições, Christie deliberadamente evitou os clichês de ombros largos, cintura afilada, queixo bem delineado, rosto destemido e bronzeado de sol para o herói, e talhe de sílfide, cabelos longos e dourados, beleza estonteante e inocência onisciente para a heroína, os atributos comuns dos personagens dos textos de ficção da época. Podemos acreditar em Tommy e Tuppence justamente porque eles são tão comuns. No capítulo 22 de O Adversário Secreto, o primeiro-ministro e enigmático Mr. Carter discutem o caso e os dois protagonistas. De maneira sucinta, Mr. Carter descreve a dupla e o resultado é um retrato bastante esmerado dos protagonistas. Exteriormente, Tommy é o tipo comum dos jovens ingleses, de boa complexão física e cabeça dura. É lento nos processos mentais. Por outro lado, é absolutamente impossível tirá-lo do rumo por meio da imaginação. Não possui imaginação alguma, por isso é difícil enganá-lo. Ele é lento para resolver problemas e, quando enfia algo na cabeça, não arreda o pé e nunca muda de opinião.
A moça é bem diferente, mais intuição e menos bom senso. Juntos formam um belo par trabalhando juntos, cadência e vigor. Outro personagem da série que aparece pela primeira vez em O Adversário Secreto é Albert, o humilde ascensorista que trabalha no prédio de apartamentos South Audley Mansions. Quando o conhecemos, exagerando judiciosamente seu próprio envolvimento com a investigação dos crimes e casos nefastos, Tuppence faz amizade com um menino que, ao longo da aventura, se mostrará um inestimável aliado. Em sua aparição seguinte em Sócios do Crime, Albert faz as vezes de office boy na agência de detetives e depois disso se torna parte permanente da família Beresford, marcando presença em todos os romances, incluindo o Portal do Destino. Contudo, é somente em M ou N que ficamos sabendo que seu sobrenome é Beth e que a essa altura ele arranjou uma esposa cuja participação é indireta e se dá apenas nos bastidores da trama. A contribuição de Albert em M ou N é um tanto esporádica, mas em Um Pressentimento Funesto ele está firmemente instalado na casa dos Beresford no papel de cozinheiro / mordomo / faz-tudo. Quando fechou o acordo para escrever O Misterioso Caso de Styles, a primeira investigação de Poirot, Agatha Christie foi contratada para produzir 5 outros títulos para a editora The Bodley Head. Em outubro de 1912, escreveu então ao seu editor, John Lane, indagando sobre a quantas andava o seu primeiro livro. Na mesma carta, mencionou que agora já terminei um segundo romance. Portanto, essa carta permite localizar a composição de O Adversário Secreto 3 meses antes da sua publicação, o que, por sua vez, está de acordo com o diálogo no capítulo 1, em que Tommy afirma ter sido desmobilizado já faz 10 longos e cansativos meses. Se ele deixou o exército no final de 1918, a referência 10 meses depois situaria o personagem no final de 1919. Em sua autobiografia, Christie discute a gênese do livro e descreve como, de maneira bastante semelhante ao que acontece em Tommy no primeiro capítulo do romance, entreouvira uma conversa numa casa de chá em que 2 pessoas sentadas a uma mesa próxima falavam sobre alguém de nome Jane Fish. Ela continua: Isso, pensei que poderia ser um bom começo para uma história. Um nome ouvido ao acaso na casa de chá, um nome incomum que qualquer pessoa, ao ouvi-lo, guardaria na memória. Um nome como Jane Fish, ou talvez Jane Finn, fosse ainda melhor. Decidi-me por Jane Finn e imediatamente comecei a escrever. O primeiro título que dei foi A Alegre Aventura, depois Os Jovens Aventureiros, e por fim tornou-se O Adversário Secreto. O nome Os Jovens Aventureiros ressurge no anúncio de jornal no capítulo 1 e capta perfeitamente bem o espírito do livro e de seus 2 protagonistas. Christie vai além e explica que John Lane não gostou muito de O Adversário Secreto, pois era muito diferente do seu primeiro livro. Lane estava tão temeroso de um fracasso de vendas que durante algum tempo decidiu não publicá-lo, mas por fim cedeu e a escritora recebeu a suntuosa soma de 50 libras pelos direitos de publicação. A trama de O Adversário Secreto tem sua origem cerca de 4 anos antes, durante um fato histórico verdadeiro, o naufrágio do Lusitânia, em maio de 1915. O navio zarpara de Nova York na semana anterior com quase 2.000 passageiros, 160 deles cidadãos norte-americanos, e foi atingido por um torpedo alemão ao largo da costa da Irlanda. Morreram afogados 1.200 passageiros, entre eles 120 estadunidenses. Apesar da alegação alemã de que o Lusitânia carregava armamentos, o mundo ficou ultrajado pelo torpeamento de um navio de passageiros,
e essa indignação acelerou a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Ironicamente, recentes investigações marítimas revelaram a presença de munição a bordo. Quando da publicação de O Adversário Secreto, a infame tragédia ainda estava fresca na consciência pública, e a breve cena de abertura a bordo da malfadada embarcação prende a atenção do leitor. Esse acontecimento, aparentemente insignificante, aciona uma série de eventos para os quais o nosso herói e a nossa heroína são atraídos, mesmo antes de se darem conta do que está acontecendo. Então, leitor, leitora, esse é o começo do prefácio, e esse prefácio vale muito a pena ser lido. Esse aqui é o prefácio, ó. Não são todas as edições de O Adversário Secreto ou de O Inimigo Secreto que tem esse prefácio. Ele é interessante porque no restante dele, a Rainha do Crime, ela vai fazendo as conexões entre os personagens dela que aparecem em vários livros, mais ou menos como o Stephen King faz na obra dele. Então fica aqui a dica de leitura. Procure esse livro em sebos, que é onde você vai encontrar, não tem edição nova. Ele é conhecido também, né, vou ser repetitivo, como O Inimigo Secreto. É o primeiro livro de Tommy e Tuppence e é uma boa porta de entrada para a obra aí da Agatha Christie. Toda segunda-feira, às 19 horas, aqui na rede, eu faço uma live semanal. Essa segunda eu acabei tendo compromissos e não fiz, e durante a semana esfriou bastante. Com isso, a minha voz quase foi pro beleléu. Eu tentei gravar esse vídeo mais longo aqui até para ver como é que seria. Estamos aqui ó, com 17 minutos de vídeo e já estou sentindo a voz indo embora. Mas hoje ainda é sexta-feira e na segunda-feira que vem, às 19 horas, eu farei a live e falarei um pouco sobre literatura fora do eixo América do Norte e Europa, principalmente a Europa mais tradicional, a Europa mais antiga, vamos dizer assim, França, Inglaterra, Alemanha, tá? Tentarei falar de livros fora desse eixo e, lógico, não vou falar de literatura brasileira porque eu fiz uma live só falando de literatura brasileira. Então aguardo vocês aqui na segunda, às 7 da noite. Um excelente final de semana com boas leituras a todos e a todas.